onde não há portas, abre o caminho no meio do mar. Se as ondas vêm, acalma a tempestade, e sobre as águas te faz andar. Se o vento pouca te enfurecer, estendo a mão e eu faço. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. De 4 noite e dia não te deixarei só, pois quem em mim confia, princípio ao seu redor, os meus anjos guerreiros. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. De 4 noite e dia não te deixarei só, pois quem em mim confia, princípio ao seu redor, os meus anjos guerreiros. Pois quem em mim confia, princípio ao seu redor, os meus anjos guerreiros. Pois quem em mim confia, princípio ao seu redor, os meus anjos guerreiros. Paz do Senhor Jesus a toda a igreja, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs do canal, e a todos os ouvintes, internautas, né? Louvado seja Deus. Aqui que vos fala o vosso amado irmão em Cristo Jesus, Pastor Paulo, amém? Hoje vamos estar aprendendo com a palavra de Deus, um ensino muito forte que vai falar sobre o amor, né? O amor é o cumprimento de toda a lei, né? Falar sobre o amor hoje, né? É muito forte. Eu peço que os irmãos vão compartilhando, vai deixando seu like para alcançarmos mais almas, amém? Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, louvado seja Deus. Bom, vamos estar aprendendo, né? Sobre um dos sentimentos mais importantes que o homem e uma mulher de Deus tem que carregar, né, na vida cristã, né, nessa caminhada, né, em seguir a Jesus Cristo. Então, um dos sentimentos, um dos dons mais importantes que o homem e uma mulher de Deus tem que carregar é o amor, né? Louvado seja Deus. Então, peço que vamos se desligar, que você dedicar-se, se desliga da terra, esquece, né, a preocupação do mundo lá fora, e vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com as santas escrituras sagradas. Amém, gente? Em nome de Jesus, né? Pois estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias, os últimos tempos, onde o amor se esfriou, né? E a cada dia mais está pior, o amor está se esfriando. E por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Porque o ódio, a ganância, a soberba, o orgulho, né, começa a crescer no coração do homem e vai tomando conta, né, da humanidade, o amor vai se esfriando. Então, vamos aprender com a palavra de Deus, né? Um dos fatores mais importantes da Bíblia Sagrada é esse amor, né? O amor fraternal, né? O amor em Cristo Jesus é a essência do Evangelho de Cristo na vida do homem e da mulher, né? Porque estamos vivenciando os últimos dias, aonde, né, vemos pai matando filho, filho matando pai, né, irmão odiando outro irmão, né, guardando mágoa, rancor. Então vemos um colapso, né, de muita tristeza, né, amargura, ódio na face da terra, que os demônios estão implantando nas pessoas, né? Louvado seja Deus. Então vamos aprender com a palavra de Deus, amém? É que você pega a sua Bíblia em casa comigo, você que está aí, vamos sair da terra, amém? Louvado seja Deus. Abre sua Bíblia Sagrada em Mateus, o livro de Mateus, capítulo 22, versículos número 34. Está escrito assim a palavra de Deus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei,
interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aleluia. Então, amados irmãos, né, o que Jesus ele está nos ensinando aqui, né? Jesus está ensinando, né, que um dos dois princípios, mandamentos, né, mais importantes que nós devemos guardar na nossa vida é o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas, o amor a Deus com toda a nossa força, alma, entendimento, né, com todo a nossa força, e também amar o próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores princípios bíblicos da Sagrada, que vem ensinar o homem, a mulher de Deus, a como se comportar, aleluia. Há uma conduta, uma prática bíblica que é muito importante na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o homem, a mulher que não tem amor, ele não tem a Deus. Pois a Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 4, né? Louvado seja Deus, que o amor, né? Louvado seja Deus, ele é muito importante, né? Então vemos que o amor fala muito, né? Muito importante, que a Bíblia fala que o amor é importante. Então a Bíblia fala em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. Então se nós temos o amor, não temos a Deus, né? Então temos que ter esse mandamento na tábua do coração. E por que, pastor Paulo? Porque o amor, irmãos, o amor é um dos sentimentos que você carrega Cristo na tua vida. O amor é um dos fatores, é uma das evidências bíblicas que uma mulher, o homem de Deus, ele tem Cristo na sua vida. Porque Cristo, ele padeceu na cruz por amor à nossa alma. A ponto da Bíblia nos mencionar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, enviou à terra para que todo que nele crê não morra eternamente, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna. Então vemos que o amor é algo muito importante no nosso coração, né? E nem todos podem ter esse amor, né? E nem todos podem ter esse sentimento. E por quê? Porque, aleluia, a iniquidade tem assolado, né? A iniquidade tem tomado os corações, pensamentos, pessoas têm cauterizado a sua mente, seu coração no pecado, e o amor, né, foi se esfriando e também, né, aleluia, gerando ódio, malignidade, malícia, né, ganância, orgulho, soberba. Então vemos, aleluia, que todos aqueles que estão em Cristo têm que ter o amor, né, e o ódio ele não pode ter lugar na vida do homem e da mulher de Deus. Então vemos que nem todos têm o amor, porque uns têm, né, aleluia, louvado seja Deus, ódio, ganância, orgulho, né, e então poucos que têm o amor de Cristo no coração. Pastor Paulo, então como que eu vou ter o amor de Cristo? O amor de Cristo, ele é alcançado através, aleluia, de um arrependimento, né? Arrependimento, louvado seja Deus, pelos seus erros, pecados a Deus, né? Quando você alcança o perdão, né? Quando você alcança o perdão, né? Louvado seja Deus, seus pecados, você alcança a misericórdia, você começa a entender o amor, né? Quando você alcança a misericórdia, o perdão, você começa a entender o amor. Então, assim que nós conseguimos entender o amor, quando nós entendemos a misericórdia, aleluia. Então, vemos que, louvado seja, nem todos têm o amor, porque nem todos sabem perdoar. A Bíblia diz que se o irmão pecar sete vezes, Pedro fala: eu tenho que perdoar Jesus 7 vezes, se ele pecar contra mim. Não digo só 7, mas digo 70 vezes 7. Então vemos que o amor é um dos princípios mais evidentes, né? Uma pauta muito mais importante, né? A ser seguido na vida cristã. Então, irmãos, né? Como vocês viram aqui, temos que buscar Deus, né? Temos que ter esse amor com Deus, esse vínculo, né? Com esse sentimento para com Deus. Um amor que vai padecer, um amor que vai sofrer, um amor que vai, né? Praticar a caridade,
vai praticar a vontade de Deus, porque o ama. Então vemos que o amor não é para qualquer um, né? E é o que vemos que está se acabando na igreja, está sendo escasso na igreja. E por quê? Porque hoje, louvado seja Deus, em vez de você enxergar os irmãos, as igrejas tendo amor, hoje não. Hoje você vê, né, um disputando com o outro, quem é melhor que o outro, né, quem prega mais que o outro. Hoje você vê a soberba, o orgulho, a prepotência, né, a malignidade, o ódio tomando em cima dos altares também em muitas igrejas, né? Hoje, em vez do irmão saudar com a paz do Senhor, não, ele vira o rosto e vai embora, né? Então vemos que a malignidade está tomando o coração dos homens, né? Isso também está esfriando até mesmo dentro das igrejas, né? Ao ponto do altar só sair indireta, só sair, né, indireta, só sair palavras, né, de ofensão, palavras na carne para matar as almas. Então vemos que o amor está se esfriando até mesmo nas igrejas. O amor está se esfriando. E por quê? Porque deixaram a vontade da carne dominar eles, deixaram pecar. Então é o que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que o amor na terra está se esfriando? Porque a iniquidade está se aumentando, o homicídio está aumentando, né? A malignidade, a malícia está aumentando, o ódio está aumentando, né? Então a prostituição está aumentando, o adultério está aumentando. Então, conforme o pecado vai aumentando, o amor vai se esfriando, né? Porque o amor, né, ele é o vínculo da perfeição. Então, a cada dia mais que a pessoa ela vai errando, vai pecando, vai caindo nos seus prazeres carnais, ela vai perdendo o amor, ela vai se tornando uma pessoa carnal, uma pessoa que guarda ira, que guarda ódio. Então vemos que, louvado seja Deus, uma pessoa que não tem o amor, aleluia, ele não aceita a correção nem a disciplina. A pessoa que não tem amor, aleluia, ela se ira fácil. Você vê que quando você vai falar com ela, fica irada, porque o ódio, né? Você vê o orgulho toma o coração dessas pessoas, porque as pessoas não têm o sentimento de Cristo. Então vemos que o amor não é para qualquer um. O amor é verdadeiramente aqueles que alcançou a Cristo Jesus. E para alcançar, aleluia, a Jesus Cristo e ir até Jesus, tem que passar pelo arrependimento e o perdão dos pecados. Então você conseguindo alcançar o perdão, você encontra o amor. Você conseguindo encontrar o perdão de Cristo, você vai entender. Quando você alcançar o perdão de Cristo, você vai entender que Ele te amou. E quando você entender que Ele te amou, quando você alcançar o amor de Deus, quando você entender que por que Ele te amou, você também vai amar o seu próximo. Porque aquele que é conhecido de Cristo, aleluia, aquele que é conhecido de Deus, vai amar o seu próximo. Então vemos que nem todos têm esse amor. Por quê? Porque estão amarrados a esses prazeres, pecados, e estão levando a si ruína e destruição. Então vemos aqui que o amor é um dos pontos mais importantes da Bíblia Sagrada. É o amor, né? Não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta cantar, ministrar, falar em língua. Se você não tiver amor, você não é nada. Pastor, mas eu prego, rolo, pulo, sapateio, falo em línguas. O mais importante de tudo é o amor. Jesus nos ensinou o amor. O princípio de tudo é o amor. Sempre foi o amor. E se você não tiver amor, não adianta fazer nada, né? Aleluia. E então, vemos aqui que na Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, Paulo vem dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo vivo para ser queimado, não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, o amor não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o amor havendo profecias são aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Olha só, então Paulo está nos dizendo aqui que o amor é o princípio
né, dos sentimentos da vida de um homem e Deus. O amor é um fruto, é um dom, né, dado por Deus na vida do homem e da mulher de Deus. É um fruto gerado no coração de todos aqueles que amam a Deus. Então, por isso que Jesus nos ensina, olha, amará a Deus sobre toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, aleluia, e segundo semelhantemente a este, amará seu próximo como a si mesmo. E por que amar a Deus primeiro? Porque se você amar a Deus primeiro, né, se você buscar amar a Deus, a palavra, né, você buscar amar a palavra de Deus, você vai ser amado de Deus. Então você vai entender o amor de Deus e você vai começar a amar seu próximo, porque assim você vai entender como que Deus chamou e você vai entender que Deus ama o seu próximo também. Então você vai aprender com Jesus que você deve amar seu próximo também. E isso que muitos não estão entendendo, né? Muitos querem pregar, querem falar línguas, querem estar na obra de Deus, mas não ter amor não adianta de nada. Não adianta de nada. Louvado seja Deus. Então, o amor, irmão, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não inveja, como acabei de ler aqui. Então, o amor é sofredor. Quando você ama uma alma, quando você ama seu próximo, quando você ama Deus, você sofre tudo pela obra de Deus. E vemos que esse amor está se espelhando na igreja. Você vê que as igrejas hoje não querem sofrer mais pelos moradores de rua. Você vê que hoje as igrejas não se importam mais com aqueles jovens que estão na cocaína, cheirando cocaína, usando crack. Você vê que o amor hoje está se esfriando. Você vê que o amor hoje está escasso nas igrejas. Por quê? Quando um irmão na igreja cai, quando uma irmã cai no pecado, no adultério, na prostituição, você vê que, aleluia, o povo começa a apontar, né, a falar que não vai conseguir, a dar sorriso e se alegrar na queda do irmão. Então vemos que o amor, né, não é esse amor que estão pregando em cima dos altares. Muitos pregam que Deus é o amor, mas eles não vivem o amor. Eles pregam que Deus ama, mas ele não ama ninguém, porque, aleluia, quando o irmão cai, eles são o primeiro, né, a se agradar da queda do irmão. Então o amor ele vai suportar o que, pastor Paulo? Suportar a fraqueza dos fracos. O que é o amor? O amor, irmão, o amor é um sentimento que você tem pela pessoa. Como assim, pastor Paulo? Você se colocar no lugar da pessoa. Então, aleluia, para Jesus, aleluia, entender, aleluia, o que nós estávamos sentindo, ele se entregou a si mesmo por nós. Então Jesus, ele suportou tudo por nós. Então esse é o maior exemplo da Bíblia Sagrada sobre o amor, é suportar as fraquezas uns aos outros, é suportar uns aos outros, é cuidar. Aleluia. Você vê que mesmo os discípulos de Jesus, mostrando suas fraquezas ao mestre, mostrando seus erros, Jesus suportou os discípulos, Jesus suportou, aleluia, os seus discípulos. Você viu que Pedro ele caiu, ele negou Jesus 3 vezes, e Jesus, aleluia, suportou a fraqueza de Pedro. Louvado seja Deus. Jesus suportou a fraqueza de Pedro. Jesus suportou a fraqueza dos discípulos. Então vemos que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Louvado seja Deus. Jesus suportou quando os discípulos dormiu, quando Jesus estava velando, falando com Deus. Jesus falou: olha, vem aqui comigo, fica aqui, velar comigo. Vamos, porque eu vou falar com o Pai. E Jesus, quando estava velando, estava orando a Deus. Jesus olhou para trás e viu os discípulos dormindo. E Jesus falou: olha, vocês não conseguem ficar 1 hora velando comigo? Vocês não conseguem ficar 1 hora orando comigo? Então vemos que Jesus, ele suportou, ele tudo esperou, né? Teve longanimidade, ele teve, aleluia, a temperança. Ele teve o quê? Ele não invejou, ele não suspeitou mal, né? Ele não suspeitou mal nem de Judas, que era o traidor. Não suspeitou, ele sabia que Judas era o traidor, mas ele não suspeitou mal, ele não ficou suspeitando toda hora, né? Quando ele estava sentado ali, ia matar ele ali, ia fazer alguma coisa, não suspeitou mal. Então o amor, ele não suspeita mal, né? Então vocês ficar suspeitando mal um do outro, né? Isso é errado. Vocês têm que ter amor, vocês têm que acolher as almas, porque as almas estão morrendo. Então Jesus, ele nos deu o maior exemplo de amor. Ele suportou tudo pela nossa alma. Então, aleluia, suportando tudo pelos viventes da terra, ele nos dá esse exemplo também de amar um ao outro.
Você vê que mesmo Jesus sabendo que Judas o ia trair, Jesus chamou o Judas de amigo. Jesus chamou Judas, aleluia, de amigo, porque Jesus ama as almas. Jesus ama até os vossos inimigos. Louvado seja. Jesus amou até os inimigos. Louvado seja. E é isso que vocês têm que entender. O amor tudo crê, tudo suporta. O amor é benigno, o amor não suspeita mal, o amor não inveja, o amor não foca com a justiça, mas foca com a verdade. Então você vê que Jesus ele sempre suportou um ao outro, mas ele sempre ensinou a verdade. Ele sempre pregou, ensinou o caminho que se deve andar. Então vemos que hoje as igrejas, a maioria das igrejas não tem amor. Os seus vizinhos passam fome, a favela, a periferia está passando fome, e as igrejas estão fazendo nada. Você vê que você vê seu vizinho passando fome, você não se preocupa, você se preocupa com o seu próprio estômago. Isso não é o amor. O amor é você se colocar no lugar do próximo. Jesus falou: olha, assim como eu vos amei, eu vos mando que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vai e dê frutos. Pastor, o amor é só falar eu te amo? Não. O amor não é só falar eu te amo. O amor vai mais além do que isso. Vocês estão muito longe de saber que é amor. O amor é muito mais além do que isso, né? Hoje você vê, as igrejas hoje vê as pessoas necessitadas, as pessoas morrendo na depressão, né? As pessoas morrendo no pecado. Vocês não fazem nada. Você fala, aí o pregador: Jesus é amor, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E as almas morrendo. Fala que Jesus te ama, mas quando desce do altar, aleluia, está traindo a esposa. Quando desce do altar, aleluia, traz a esposa com a menininha lá no hotel. Quando desce do altar, despreza o morador de rua. Quando desce do altar, louvado seja Deus, começa a falar mal um do outro. Que amor é esse? Que amor é esse? Amor fingido, mentiroso, que estão anunciando por aí. O amor de Cristo, irmão, aleluia, o amor de Cristo não fala mal um do outro. Eu vou te provar na Bíblia Sagrada. O amor, ele vai ajudar seu próximo quando ele cair, quando estiver necessitado. O amor é você se preocupar com o seu irmão, é saber que a dor do seu irmão é a sua dor também, é saber que a fome do seu irmão é a sua fome também, é saber que a sede, o frio que o seu irmão estiver sentindo é a sua sede e o frio que você está sentindo também. Então, se meu irmão estiver precisando, está passando fome, é a minha fome também. Então, tem que me compadecer daqueles que estão sofrendo. Isso é o amor. O amor é sofredor. Isso é o amor de Cristo. É o amor que o cristão tem que carregar, a cristã tem que carregar. É o amor, igreja. E por amor aquela alma fala: irmão, se arrependa dos seus pecados, larga a bebida, larga o crack, larga a cocaína. Olha, toma aqui, ó, você já comeu hoje? Como é que você está? Então temos que se preocupar. Você vai falar: irmão, você já comeu hoje? Você já se alimentou hoje? O que é que você precisa? Tem alguma coisa para se cobrir? É você se compadecer. Esse é o amor, irmãos. Temos que ter amor pelas almas. Aleluia. O amor pela obra de Deus também, ajuda a obra, né? Olha só, abre a Bíblia Sagrada comigo, vocês que estão em casa, pelo amor de Deus. Acompanhe junto comigo esse ensino. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 8. Presta atenção. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Olha só. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só que lindo. Vai compartilhando, irmãos, pelo amor de Deus. Compartilha essa live para alcançar mais almas. Amém? Então, olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Romanos 3, versículo 8 ao versículo 10. Que o amor, ele é o cumprimento da lei, né? Aleluia. Irmão, já chegaram pessoas de outras denominações evangélicas, falam: pastor Paulo, você tem que guardar os 10 mandamentos. Você tem que guardar as leis de Moisés. Eu falei: não preciso guardar os mandamentos de Moisés. É só eu guardar o amor, eu já cumpro toda a lei. É só ter o amor pelas almas, amor por Deus.
e vou guardar toda a lei. Não preciso ficar olhando para as leis de Moisés, né? E essas igrejas, e principalmente pessoas que são da igreja adventista, já chegaram a falar: vou ter que guardar os 10 mandamentos, pastor Paulo, tem que guardar os 10 mandamentos de Moisés. Eu falei: irmãos, o cumprimento de toda a lei se resume nesta palavra: amar seu próximo como a si mesmo. Por quê? Quem ama seu próximo, como o apóstolo Paulo apóstolo Paulo escreveu, não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não vai cobiçar. Quem ama seu próximo não vai, aleluia, adulterar, não vai matar. Irmão, se você ama seu irmão, se você ama alguém, você vai pegar um revólver e vai atirar na cabeça dela? Você vai matar essa pessoa? Não vai. Então, quando você ama, você não vai matar a pessoa. Se você ama seu irmão, você não vai cobiçar a mulher de seu irmão. Você não vai cobiçar nada do seu irmão. Você não vai invejar nada. Então, quando a pessoa ama, ela obedece toda a lei. Ela cumpre toda a lei, porque o amor, ele não vai suspeitar mal, o amor não vai fazer mal. Então, o amor se resume em tudo isso: amarás seu próximo como a si mesmo, é o cumprimento de toda a lei. Então, quem ama não vai adulterar. Se você ama o seu irmão, você vai se casar com a mulher dele? Se você ama seu irmão, você vai pegar a mulher dele e vai trair o seu irmão e vai casar com a mulher dele, vai entrar em adultério? Não vai. Então, isso que é o amor. O amor, ele não folga com a justiça. E qual é a justiça, pastor Paulo? É ir contra a palavra de Deus. Meu Deus do céu, compartilhe esse meu Deus, está muito forte. Então, o amor, né, não vai folgar com a injustiça, não vai folgar com o erro, né? Aí muitos falam: ah, pastor Paulo, né, eu amo meu irmão, eu amo a Deus, mas eu não quero largar, mas eu não posso largar esse pecado, senão ele vai ficar bravo. Irmão, se você ama, você não pode massagear o ego. Você não pode folgar com a justiça. O amor não folga com a justiça. Então, o efeito do amor não não adulterarás, não matarás, não fornicarás, não cobiçarás. Então, toda a lei judaica, né, como também as leis que é descrita também no Novo Testamento, tudo se resume nessa palavra: amarás seu próximo como a si mesmo. O amor é um dos sentimentos, dos dons mais importantes, é um dos princípios mais importantes da Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, quantos diz que tem amor e está falando mal do teu próximo? Ah, eu amo a Deus, mas não para de ficar atacando o próximo na rede social. Ah, eu amo a Deus, mas não para de fofocar, falar mal do vizinho. Ah, eu amo a Deus, pastor, mas não para de cobiçar mulher alheia na rua. Ama a Deus como? Como é que você ama seu próximo? Cobiçando a mulher alheia? Como é que você ama? E o amor não folga com a justiça. Como é que você ama? Acabei de ler para vocês. O amor não folga com erro. Então, o amor, ele é o cumprimento de toda a lei. Se você ama, você vai desejar o bem da pessoa. Se você deseja o bem, você vai alertar. Você vai se importar. Então, o amor é um dos princípios mais importantes da Bíblia Sagrada, né? Louvado seja Deus. Então, por amor ao Evangelho, nós anunciamos o Evangelho de Cristo, por amor a vossas almas. Mas, irmão, se arrependa, se converta, né? Então, o amor não vai folgar com a justiça. Se eu ver um cara fumando baseado, eu vou falar o que? Só Jesus te ama? Não. Eu tenho que falar para ele se arrepender. Eu amo a alma dele, não quero ver a alma dele descer no inferno. Então, eu não vou folgar com a justiça. Então, a Bíblia diz que quem ama vai se preocupar, vai se compadecer. Então, estou vendo alguém necessitado, não vou ajudar? Tem que ajudar, senão você não tem a Deus. Pastor, então se eu guardo ódio, se eu guardo mágoa, eu não estendo a mão para alguém, eu não tenho a Deus, não amo a Deus? Não. Você tem que ter o amor, né? Olha só, abre a Bíblia Sagrada, no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo de número 15, né? Aliás, versículo 16, olha só. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha só que o apóstolo João escreveu. Se nós conhecemos o amor, né? Aleluia. Se nós conhecemos
aquele que nos deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quantos dão a vida pelos irmãos hoje? E aí? Quantos dão sua vida pelos irmãos? Quantos? Né? Hoje os homens são amantes de si mesmo. Hoje os homens são presunçosos e orgulhosos. Vocês não amam o irmão de vocês. A maioria não ama os irmãos, né? Vocês veem os irmãos de vocês passando fome e necessidade, vocês não ajudam, vocês não se compadecem. Vocês têm amor por isso nenhuma. O amor só é de boca só, mas nas vossas obras estão reprovadas diante de Deus. Como é que você vai dizer que você ama Deus se você não ama seu próximo? Então temos que amar, né? Aleluia, se compadecendo ao seu irmão. Se você conheceu se você conheceu a Deus, né? Se você, louvado seja Deus, recebeu a vida daquele que deu a vida por nós, você tem que amar seu próximo, dar a vida por ele. E quantos pastores hoje querem dar a sua vida pelas ovelhas? Quantos? Quantos obreiros, quantos homens e mulheres que se dizem de Deus querem dar a vida pelos seus irmãos hoje? Ninguém, a maioria não quer dar vida, eles querem amar a si mesmo, amando seu próprio estômago, e vendo seus irmãos necessitados, vocês viram o rosto, vídeo que nem está vendo, vocês viram o rosto, vocês desprezam os pequeninos do Senhor. Essa é a verdade. A Bíblia diz que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, porque o bom pastor lhe ama suas ovelhas. Então quantos que se diz amar a Deus entram na favela? Por amor ao evangelho, por amor às almas. Quantos entraram na favela? Para evangelizar o traficante. Você não ama o traficante? Vai pregar o evangelho para ele. Você ama o macumbeiro? Vai lá no macumbeiro e fala que Jesus está voltando. Fala para ele largar a feitiçaria. Louvado seja Deus. Vai lá, entra na casa dele, come com ele. Entra na casa, faz visita para ele. Se você ama as almas, tem que ir lá nas almas, tem que dar a sua vida por eles. Irmãos, quantas das vezes, né? O evangelista Mourinho, se estiver ao vivo, ele é minha testemunha. O evangelista Mourinho, quantas das vezes nós evangelizamos os feiticeiros? Nós já entramos na casa de feiticeiro já. Quantas das vezes nós já entramos na biqueira, na favela, nas bocas de fumo, para evangelizar os traficantes, para dar nossa vida pelo evangelho, para dar nossa vida pelas almas. Quantas das vezes nós fomos achados perdidos, cansados? Então o amor é muito além do que vocês estão pregando por aí. Vocês falam que Deus é amor, mas vocês não se preocupam com almas. Que amor é esse? Você não se compadece do necessitado das almas que estava fora morrendo no pecado. Que amor é esse? Vocês estão vendo as almas indo para o inferno e não falam nada. Que amor é esse? Então temos que ter amor de verdade. Amar Jesus é amar os irmãos. É amar as almas que estão lá fora. Louvado seja Deus. Quem está entendendo? Continuando, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas estranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos nossos corações. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Olha só, então a Bíblia está nos mostrando aqui que se nós estamos vendo nossos irmãos passando necessidade, nós temos condição de ajudar, não nos ajudar, né? Nós não amamos. Então não podemos amar só de palavra, só de boca. Falar, irmão, eu te amo. Ô, irmãzinha, eu te amo, vai com Deus, viu? A irmã necessitada, né? A irmã indo para a casa dela sem comida, sem nada, você fala, ô, irmã, vai com Deus, viu? Jesus te ama. Jesus te ama o quê, irmão? Para de ser hipócrita. Como é que você pode pregar o amor, sendo que você não está vivendo o amor? Para de ser hipócrita. Aleluia, vocês estão vendo as almas necessitadas, vocês não ajudam. Isso é ser hipócrita. Aleluia, hipocrisia é terrível. Aleluia. Os irmãos indo para casa necessitados, sem nada. Aleluia, precisando de ajuda da igreja, as igrejas fecham as portas. Aleluia. Irmãos, já teve pessoas que me pedir ajuda no meu canal, pedir ajuda para mim, pastor, me ajuda. Eu preciso de comida, meus filhos estão necessitados. E sabe o que aconteceu?
Essa mulher que pediu ajuda, estava necessitada, né? Ela foi pedir ajuda para os pastores da cidade dela. Sabe o que os pastores fez? Teve um pastor que ela foi pedir ajuda na casa, ela foi na casa dele pedir ajuda. O pastor recebeu ela jogando um balde de água na cara dela. Jogou um balde de água na cara da irmã. Falou, vai trabalhar, toma vergonha na tua cara. Isso é maneira de se tratar com as almas, irmãos? Um pastor se tratar com as almas? Hã? Cadê o amor nas igrejas? Cadê? As almas vai pedir cesta básica nas igrejas, os pastores expulsam as ovelhas. Cadê o amor? Explica para mim, irmãos. Cadê o amor? Explica, cadê o amor, pelo amor de Deus? Cadê o amor das igrejas? Se um mendigo hoje está nas igrejas, a maioria das igrejas, os pastores, obreiros expulsam os mendigos da igreja. É ou não é? Sejam sinceros. É a verdade ou não é? Os pastores expulsam as almas da igreja se entrar fedendo. Aleluia. Se algum mendigo entrar na igreja fedendo, mal vestido, vocês expulsam as almas da igreja. Cadê o amor, igreja? Cadê o amor dos crentes? Cadê o amor? Cadê o amor que Jesus nos ensinou? Se vê seu irmão necessitado e você encerrando seus estrelas, você não vai ajudar ele? Cadê o amor? Não amemos só de palavra, de boca, mas amemos em obra, em atitude. Pelo amor de Deus, como é que vocês podem ser tão hipócritas de falar que ama a Deus e você não ama seu irmão? Como? Misericórdia. É uma das coisas que vai mais condenar almas de crentes para o inferno, é a falta de amor. Muitos estão pregando por aí sem amor também. Estão pregando o evangelho sem amor, estão pregando com ódio. Estão pregando por inveja. Paulo falou isso. Paulo pregou isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha só. 1 Coríntios, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o amor, né? Então temos que semear o amor uns aos outros. Então Paulo fala em suas cartas que temos que guardar caridade, né? Temos que guardar caridade fraternal. Louvado seja Deus. Temos que ter caridade uns com os outros. E o que é caridade da Bíblia? Amor. Então muitos hoje também estão pregando seu amor, estão pregando por inveja, estão pregando para se exaltar, estão pregando para se ensoberbecer, estão pregando para ganhar fama, estão pregando para enriquecer. Então esses que pregam o evangelho para lucrar, para usar o evangelho como se fosse uma empresa, não amam as almas. Vocês não amam as almas, vocês são falsos profetas, vocês não têm fruto. Se convertam quanto é tempo, senão o diabo vai arrastar a alma de vocês para o inferno. O diabo vai arrastar muitas almas para o inferno por falta de amor. Pastor, está repreendido, para de ficar falando sobre o diabo. Irmão, o livro de Mateus prega mais sobre o inferno que o céu. E para falar sobre o amor, eu tenho que alertar também sobre o inferno. Se vocês não aprenderem o que é amor, vocês jamais vão herdar o reino de Deus. Isso eu digo com toda certeza. Se vocês não aprenderem a amar o próximo, vocês serão condenados ao abismo. Não tem como vocês morar nas mansões altíssimas sem ter o amor. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Louvado seja Deus. Deus é amor, não tem que estar só na placa, não. Aleluia. Tem que estar na sua vida, tem que estar nas suas obras, nas suas atitudes. Pelo amor de Deus. Né? Louvado seja Deus. Então, olha, não tem que estar só no nome, só no falar que eu te amo. Tem que demonstrar, né? Quando você ama alguém, você trata bem, você dá presente, você se importa, você fala a verdade, você dá conselho, né? Você vê que quando uma mãe ama um filho, ela fala: filho, não vai lá, filho, não vai para aquele lado, filho, não faz isso, filho, não vai, né? Você vê que quando a mãe ama o filho, a mãe aconselha, a mãe corrige seus filhos. Então quem ama as almas vai corrigir as almas quando errar. Vai falar: tá julgando. Não estamos julgando, estamos corrigindo, porque amamos as almas de vocês. Então quando nós falamos: irmão,
não faz isso. Irmão, isso não agrada a Deus. Temos que exortar uns aos outros por amor às almas. Temos que corrigir as almas. Porque muitos hoje se acovardaram, não amam as almas, por isso que não corrige mais. E por isso que você não vê alma sendo corrigida. Porque todo pai que ama seu filho, admoesta, corrige. Louvado seja Deus. Então isso que vocês não estão entendendo, que é o amor. Aleluia. O amor é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. É o sentimento de Cristo que Jesus gera naqueles que nasceu de novo da água do Espírito. É um sentimento que Deus coloca no homem, coloca na mulher, que desejam, né? Que desejam viver o Evangelho de Cristo. Então, quem vive o Evangelho de Cristo tem que ter o amor, galera. Tem que ter o amor. Louvado seja Deus. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então quem tem o amor hoje? São poucos. Pastor, eu tenho amor, eu vou para a igreja, eu ajudo todo mundo, né? Vamos ver se você tem amor, vamos ver? Se um homem entrar na casa de vocês armado, se um homem matar a família de vocês perdoariam esse assassino? Vocês perdoariam o assassino que matasse a família de vocês? As mães que estiverem me assistindo, se o homem entrasse na casa de vocês e estrupasse a filha de vocês perdoariam esse estuprador? Vocês perdoariam? Se o homem matasse o filho de vocês, entrasse com um fuzil, matasse os filhos de vocês perdoariam? Aí uns vão falar, não, pastor, está repreendido, tem que ser preso. Eu vou chamar os irmãos da favela para quebrar essa perna dele. Isso daí não é amor. Não, irmão, não, pastor, se ele fizer isso com meu filho, eu vou me vingar com minhas próprias mãos. Não, pastor, se matar minha família, eu vou me vingar. Isso não é amor, irmão. Se você não perdoar, você não tem o sentimento de Cristo. Eu tenho esse testemunho, irmãos. Mataram meu pai, né? Meu pai, segundo a carne, mataram ele. 3 caras mataram ele, né? Louvado seja Deus. E eu, em meu coração, perdoei. Eu falei, Senhor, perdoei. Se eu vejo, eu vou perdoar, né? E uma das cúmplices suspeita de ter matado meu pai, isso eu falo, né? Louvado seja Deus. Eu falo livremente aqui nas redes sociais, porque, né? Não vai ter problema nenhum, né? Então, uma das suspeitas de ter matado meu pai foi minha madrasta. Me maltratava muito, né? Passava o dia sem comer, já pegou faca para me matar, né? Me judiava, né? Me maltratava, me tratava como escravo, dormia no banheiro, de joelho. É um dos meus testemunhos também. Então, uma das suspeitas de ter matado meu pai foi minha madrasta. Sabe o que eu fiz quando me converti? Você sabe o que eu fiz quando eu estive com Jesus? Quando estive na presença de Deus? Eu enviei uma carta. Falei, me perdoa por tudo. Eu te perdoo também. Eu te perdoo por todo o mal que você fez comigo. Você me perdoa e eu te perdoo. Eu escrevi essa carta chorando. Eu escrevi esse perdão, né? Além de tudo que ela fez, eu perdoei essas almas. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui na casa dela ainda, né? Fui ver minha irmã e perdoei ela, né? E graças a Deus, minhas mãos estão limpas e meu coração também não tem mágoa, rancor nenhum. Então, será que vocês fariam isso também? Será que vocês teriam a essência de Cristo de perdoar, aleluia, perdoar o homicida, de perdoar o estuprador? Porque o amor, irmãos, não é só de boca. Jesus, ele perdoou as almas. Jesus falou, Senhor, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os seus próprios inimigos que estavam crucificando ele. Jesus falou assim, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Deus perdoou, irmãos. Deus perdoou as almas que crucificou Jesus. Louvado seja Deus. Ou não perdoou, não. Jesus perdoou, a Bíblia diz que Deus perdoou os pecadores, arrependido, perdoou os pecadores, né? Quem crucificou o Jesus? Foi os pecadores. Então, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Então, como você deve achar que Deus ficou quando viu seu filho, quando Deus enviou seu filho para ser morto pela humanidade? Como que você deve pensar que Deus
ficou quando enviou seu filho para ser morto pela humanidade, para que a humanidade venha ter vida, né? Se Deus visse, se Deus olhasse Jesus sendo morto, crucificado, Deus ele ia acabar com a terra. Deus ia destruir aquela humanidade. Você acha que Deus ia ficar só olhando se Deus olhasse, né? Jesus sendo crucificado? Não. Por isso que Deus virou as costas. Deus virou as costas para Jesus no momento da cruz. No momento da crucificação, Deus abandonou Jesus. Por isso que Jesus falou na cruz: Eli, Eli, sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento, Deus teve que virar as costas para Jesus. Porque se Deus olhasse aqueles ímpios, né, e também os pecadores crucificando Jesus, Deus ia acabar com eles. Deus ia destruir a terra, crucificando seu filho. Então, vemos que Jesus ele morreu na cruz pelas nossas almas, né, pela redenção do seu sangue, foi purificado, nós pedimos perdão, né, de nossos pecados. Então, vemos que Deus ele nos perdoa. Então, Deus nos perdoa. Jesus, ele teve misericórdia, compaixão de nós. Falou: perdoa eles, Senhor. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pedro, né? Pedro também, né? Louvado seja Deus, é um dos maiores exemplos também. Paulo, né? Foi bofeteado, foi chicoteado, foi apedrejado pelas almas, e mesmo assim ele perdoou as almas. Mesmo assim continuou pregando o evangelho, né? E também teve Estevão também que foi apedrejado, falou: Senhor, não imputareis os pecados, né? Tem misericórdia deles. Então, você perdoaria um cara que entrasse na sua casa e mataria sua família? Você perdoaria o homicida? Se a resposta não, eu sinto muito. Você tem que se converter de verdade. Eu sinto muito, né? Porque Jesus falou: amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Se vocês não perdoam, irmãos, para ser sincero, só quem gosta da verdade vai ficar nesse canal, porque eu não vou massagear ninguém, não. Para falar a verdade, irmãos, louvado seja Deus. Se um cara com fuzil entrasse na família de vocês, matasse a família de vocês, e vocês não perdoassem ele, né? Não tem como herdar o reino de Deus. Por quê? Se quando chegar o dia da perseguição, quando chegar a perseguição dos cristãos, e se você vê aleluia, os comunistas, se você vê as autoridades matando a família de vocês na frente de vocês, né? Vocês não perdoariam, né, essas almas que estão matando a família de vocês? Se vocês vissem, né, aleluia, as autoridades matando as pessoas que vocês mais amam, vocês não perdoariam? Se vocês não amam, vocês não conhecem a Deus. Vocês têm que amar todos. Se vocês amar somente aqueles que amam vocês, é muito fácil. É muito fácil. Se vocês amar somente aqueles que amam vocês, é muito fácil. Eu ajudar somente aqueles que me ajudam, é muito fácil, irmãos. Agora, você amar sem olhar quem, aí eu quero ver. Isso que Jesus nos ensinou. Se vocês amar somente aquele que ama vocês, isso até os publicanos fazem. Isso até os publicanos fazem. Isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Então, vamos parar de religiosidade. Vamos parar de religiosidade. A religião está ensinando que você tem que amar quem está dentro da igreja, que está dentro do templo. Não. Você tem que amar quem está dentro e quem está fora. Você tem que amar aqueles que estão fora também. Louvado seja Deus. Quem está entendendo? Então você tem que amar todos. Você tem que amar seus inimigos. Você tem que amar aqueles que te perseguem. Você tem que amar aqueles que falam mal de você. Você tem que amar aqueles que te caluniam, aqueles que pisam no teu pé, aqueles que batem na tua casa. Você tem que amar. Jesus falou: se te bater numa face, oferece também a outra. Aí sabe o que acontece? Se te bater numa face, você pega um cabo de ferro e revida com uma ferrada na cabeça deles. É assim que os crentes estão no século 21. É assim que vocês estão hoje. Se te bater numa face, você se revida com um soco na cara. Eles falam: eu não sou sangue de barata. Eu não sou sangue de barata, se dá em mim eu também revido. Eu não sou super-homem. Eu não sou de ferro. É assim ou não é? Sejam sinceros, irmãos. É assim ou não é que está acontecendo? Sejam sinceros, pelo amor de Deus. Sejam sinceros. Então vocês têm que parar com essa hipocrisia, falar que ama a Deus, mas vocês não querem sofrer. O amor é sofredor. O amor é sofredor.
Louvado seja Jesus. Vocês não aguentam sofrer nem um pouquinho pelo evangelho, vocês falam que tem amor? Aleluia. Louvado seja Deus. Está muito forte. Então o amor vai muito mais além do que estão falando por aí. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama, mas não sai do pecado, né? Tem que denunciar o pecado. Jesus, só falar Jesus te ama não vai convencer ninguém, não vai mudar a vida de ninguém. Você tem que pregar a verdade para as almas se convencer. Se vocês amam as almas, você tem que pregar a verdade do que doer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o amor não é fingido, irmãos, né? O amor, ele acolhe as almas, né? Então, se você vê uma alma nesse estado, se você vê um estrangeiro, você tem que hospedar ele na tua casa. Apóstolo Paulo escreveu dizendo suas cartas que temos que ser hospitaleiro, né? E se vocês não sabem, vocês estão hospedando até anjos e não sabem. O apóstolo Paulo falou bem assim. Se vocês não sabem, vocês estão hospedando até anjos e não sabem. Então Deus pode enviar até anjo na terra para provar se você tem amor. Vamos falar assim. Deus pode enviar até anjo disfarçado de mendigo, bater na porta de vocês, né? Bater na porta de vocês. Enviar um mendigo disfarçado de anjo, né? Quer dizer, um anjo disfarçado de mendigo, bater na porta de vocês e falar assim: ô de casa, eu estou necessitando de uma comida, algo para comer, eu estou precisando de uma roupa para vestir, não tenho nada, eu estou 3 dias com fome, será que vocês poderiam me ajudar? Aí sabe o que a maioria faz? A maioria está com a geladeira cheia, a maioria está com o armário cheio de comida, sabe o que faz? Não, irmão, hoje não, tá bom? Vai com Deus. Ainda tem a cara de pau de falar: vai com Deus, tá? Tá com a geladeira cheia de comida, o armário cheio de comida, ainda tem a cara de pau, até a cara de pau de falar para o morador de rua: vai com Deus, viu? Vai com Deus, hoje não. Irmão, que amor é esse? Que amor é esse? Hã? Que amor é esse? Você está vendo seu irmão sofrendo, você não ajuda? Que amor que você tem por ele? Será que você deixaria seu filho? Será que você deixaria seu filho com fome? Hã? Você deixaria seus filhos com fome? E por que os de fora você deixa? Hã? Você deixaria os de dentro com fome? E por que os de fora você deixa? Não tem que amar todos? Se você amar somente aqueles que ajudam vocês, está muito fácil. Tem que amar os de fora também. Louvado seja Deus. Tem que amar a prostituta também. Tem que amar os macumbeiros também. Pastor macumbeiro está fazendo macumba para mim. Ora por ele, mano. Ora para Deus libertar. Eu vou contar uma experiência que eu tive lá em Goiás, onde eu estava lá em Goiás. Eu me hospedei na casa de uma irmã, né? A qual essa irmã estava sendo muito vítima de obra de macumbaria. Quando eu orava por ela, manifestava demônio. Ela caía endemoniada. Aí quando ela voltava ao normal, quando o demônio ia embora, aí eu falava: você foi vítima de obra de macumbaria, né? E aí o demônio confessava quem era a pessoa que fez. Aí essa irmã ficava irada, brava, guardava ódio, né? A pressão dela até subia. Eu falei: irmã, você não tem que odiar a macumbeira. Você não tem que ficar bravo, raiva da macumbeira. Você tem que orar para Deus libertar ela. Você tem que saber que a macumbeira é uma alma. A macumbeira é uma alma. A feiticeira é uma alma. Ela é uma alma também. Os demônios estão enganando ela. Tem que orar para Deus libertar. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Nossa luta é contra os demônios. Vocês têm que entender isso. Pelo amor de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Depois de um mês depois, se não me engano, depois de um mês ou 2 meses depois, essa feiticeira se converteu. Aí sabe o que aconteceu? Essa ex-feiticeira, ela pediu perdão por tudo que fez. Pediu perdão. Então na igreja pediu perdão por tudo. Ela falou: olha, não era eu. Aquilo era os demônios me enganando. Me usando para fazer feitiço contra outras pessoas. Não era eu. Né? Então os demônios enganam as almas, irmãos. Né? Os demônios estão enganando esses homicídios, esses estupradores, essas outras almas aí que fazem maldade na face da terra. Temos que amar. Temos que amar eles, são uma alma. Não temos que guardar ódio de bandido. Não temos que odiar o bandido. Não temos que ficar irado com eles. Não, temos que amar o bandido. Temos que amar aqueles que roubam também. Pastor, você está louco? Não, eu não estou louco. A Bíblia Sagrada, vocês não são cristãos?
Vocês não são homem e mulher de Deus? Tem que amar. Tem que amar o bandido também. Ama ele, prega a verdade para ele se converter, larga a bandidagem e ora para Deus libertar ele. Dá um abraço nele. Fala, você é uma alma preciosa, você converta. Jesus, por amor à tua alma, se entregou a si mesmo na cruz por amor à tua alma. Então temos que amar as almas, irmãos. Temos que amar. Louvado seja Deus, pelo amor de Deus. O amor está se esfriando na face da terra. O amor está escasso nas igrejas porque o pecado está tenebroso. O pecado está contaminando o coração de vocês. Aleluia. Sabe por que também muitos casamentos estão destruídos? Os casamentos estão destruídos porque o casal não ama mais um ao outro. O casal está amando mais o sexo, o homem está amando mais o sexo com a esposa do que a esposa. A mulher está amando mais o sexo do que o marido. Tem pessoas que não vivem sem sexo. Tem pessoas que se unem com outra pessoa para ter relações sexuais, não por amor. É a verdade. Aí sabe o que acontece? Depois trai a esposa. Depois vai para o adultério. Isso é porque você não ama. Você não ama. Quem ama não adultera. Acabei de ler para vocês. Romanos capítulo 13, versículo 8 e diante. O amor tem o efeito não adulterarás. Se você adulterou porque você não ama sua esposa. Porque o amor tudo suporta. Casou, suporta até o fim. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Casou, vai até o fim, suporta a tua esposa. Suporta teu esposo. Se converte, toma vergonha na tua cara. Quer amar? Ama de verdade. Não é para amar só de boca, não. Ai, eu te amo. Ai, ui, ui, ui. Ai, eu te amo. Aí casa e larga. Que amor é esse? Amor fingido. Paixões da carne. E não é amor coisíssima nenhuma. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não suspeita mal. O amor não folga com justiça. Então, se você ama, você vai suportar as fraquezas do teu irmão. Tá vendo seu irmão fraco? Ajuda ele. Você que está forte na fé, ajuda o irmão que está fraco na fé, levanta ele. Levanta o fraco. Levanta, ajuda o marido. Chama ele para orar. Chama a esposa para buscar Deus. Não larga sua esposa, não. Se você ama, você tudo suporta. E outro, o amor, ele perdoa. Se sua esposa te traiu, e ela está te pedindo perdão, e ela se arrependeu, perdoa ela. Se você não perdoa, você não tem o amor de Cristo, coisas do o pastor está repreendido. Está repreendido nada, irmão. Está repreendido é a dureza do seu coração. Aleluia. A Bíblia diz que quando o povo de Israel adulterou contra Deus, se prostituindo contra outros deuses, né? Servindo a outros deuses, Deus perdoou Israel. Todavia, Deus quis renovar a aliança com o povo de Israel. Assim também, na vida do homem não é diferente. Na vida do homem também não é diferente. Quantas das vezes, aleluia, louvado seja Deus. Quantas das vezes, né, louvado seja Deus, nós já adulterou, né, contra Deus e Deus ele nos perdoou, né, as nossas traições. Porque quando você faz a vontade do mundo, você já está traindo a Deus. Você sabia disso? E quando você faz a vontade do mundo, você está traindo a Deus, você tá adulterando, né? Então se seu esposo se traiu e ele está arrependido, não está mais praticando a prática de prostituição ou de adultério, e ele largou a segunda esposa e quer voltar para você, ele se arrependeu de tudo, né? Então perdoa ele, perdoa, tem o amor de Cristo, ou se não fica só. Mas o amor ele tem que perdoar. Seja acerca de qualquer coisa, tem que perdoar, irmão. Se teu irmão pecou contra você, se seu irmão te aborreceu, perdoa ele. Perdoa as almas. Se seu irmão pecar 7 vezes contra ti, foi o que Jesus ensinou. Não só 7 vezes perdoará, mas 70 vezes 7. Aí sabe o que alguns falam? Ah, irmão, quem perdoa é Deus. Se vocês não perdoar, vocês não têm Jesus. Quem perdoa é Deus, pastor. Ele errou comigo, ele que se vira agora, ele que se lasca. Nada disso. Se você alcançou, aleluia, a misericórdia de Deus, o amor de Cristo, você vai perdoar seu irmão. Você vai perdoar. Se você tem Jesus, você tem que perdoar. É sem massagem.
O amor é o vínculo da perfeição, que vai te aperfeiçoar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo o que é o amor? Eu creio que muitos não viu esse ensino ainda em outros lugares. Muitos não aprendeu errado, né? A maneira de amar. Porque muitos não ensinam isso. Não ensinam, né? Eles ensinam que amor é somente beijar, é somente, né? Você estar abraçado com a pessoa, né? Não é só isso não, irmãos. Não é somente isso não. Vai muito além disso, né? Se você é uma pessoa, independente da luta, independente da situação, você vai amar a pessoa, né? Então, no momento pior da pessoa, você vai estar lá para ajudar ela. Esse é o amor, você vai estender as mãos para ela. Você ama almas, então estenda as tuas mãos para ela. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. E quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus vai guardar os mandamentos. Quem ama a Deus vai morrer pelo Evangelho, vai sofrer pelo Evangelho, vai ser perseguido pelo Evangelho, vai ser caluniado pelo Evangelho. Pastor, está repreendido. Eu não estou em pecado não para sofrer não. Irmão, não é porque você não está em pecado que você não vai sofrer não, porque quem está em Cristo, o mundo vai te odiar. O mundo vai te perseguir, o mundo vai te caluniar, o mundo vai te afrontar. Ou você acha que só vai ter um mar de rosas quando você se converter a Cristo? De maneira nenhuma. Quem está em Cristo vai bater de frente contra as trevas. É sem massagem. Aleluia. Então, quando você está em Cristo, você vai ter que aborrecer sua própria vida, né? E sabe qual é o amor que você tem que ter? É sobre Jesus. Você tem que amar mais a Jesus do que tua família. Você tem que amar mais a Jesus do que tua esposa. Pastor, como você pode ensinar isso? Irmão, está escrito. Aquele que amar mais a família, mais amigos, mais do que colegas, do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou isso. Quem amar mais a família mais do que a mim, não é digno de mim. Quantos hoje abandonam o evangelho por causa de família? Quantos? Tem muitos por aí. E não adianta falar que não tem não, porque tem sim. Você tem que o povo tem que ser hipócrita. Tem muitos aí, né? Deixou de obedecer a palavra por causa de família, né? Por causa de família, por causa da mãe, por causa de esposo, por causa da esposa, né? Para viver nas suas próprias vontades. Então tem muitos que deixou de obedecer a palavra por causa de família. Isso é evidente que você ama mais a sua família do que a Deus. Então você não é digno de entrar no reino dos céus. Pronto, acabou. Você quer entrar no reino dos céus? Quer ter parte com Cristo? Tem que amar mais a Jesus do que tudo. Tem que amar mais a Jesus primeiramente. A família em segundo plano, sem massagem. A família em segundo plano, Jesus em primeiro lugar. Se sua família não quer obedecer a Deus, obedeça a você. Se sua família não quer obedecer a Deus, obedeça a você. Jesus falou, né? Aquele que quer ser meu discípulo tem que, aleluia, tem que largar pai, mãe, filhos, amigos, colegas, por amor de mim. Jesus, pastor Paulo, então você está me ensinando que eu tenho que abandonar minha família dentro de casa, desprezar eles, fingir que eu não conheço? Não, estou falando isso. Estou falando, Jesus nos está ensinando assim, se sua família não quer servir a Deus, serve você. Se você está ensinando tua família, pregando para a sua família e ela não quer ouvir a palavra, segue você, irmão. Segue você a palavra. Não desista a obra de Deus por causa de família, não. Né? Aleluia. Então, a salvação é individual. Então, tem que amar mais a Deus acima de sua família. Se sua família não quer fazer a obra, faça a obra de Deus você. Aleluia. E se sua família te impedir, se estiver trazendo impedimento no evangelho, você não pode deixar, não. Aleluia. Se for necessário sair de casa pelo evangelho, saia. Aleluia. Aleluia. Eu sou exemplo disso. Eu tive que sair da minha parentela por amor ao reino de Deus, porque não estava tendo concordância. Não estava tendo concordância. Eles queriam fazer as coisas deles, a vontade deles, do mundo, do pecado. Eu queria fazer a vontade de Deus. Então estava tendo discussão direta. Então tive que largar minha própria família por amor a Cristo. Eu amo minha família, eu oro por eles. Eu oro para Deus libertar, visito eles. Mas eu não posso
folgar com o pecado deles. Como eu acabei de ensinar para vocês, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, o amor tem que ter compromisso com a verdade. Então, por amor à sua família, você tem que pregar, né? Cuidar deles. Se tiver necessidade, ajuda eles também. Mas vocês não querem compromisso com a obra de Deus, irmãos? Não quer compromisso com a obra de Deus? Tenha compromisso com a obra de Deus você. Não deixa a sua família, seus amigos, colegas, impedir o seu compromisso com o Evangelho do Reino. O seu compromisso é com Deus, não é com o homem. O seu compromisso é com Deus, não é com família. O seu compromisso é com Deus, não é com colega. Aí tem uns canudos que vai falar: ah, pastor, mas o ministério começa primeiro dentro de casa. Aleluia. Irmão, o ministério ele começa quando você renuncia a tudo. Aleluia. O ministério começa quando você renuncia a tudo e abandona o pecado e obedece a palavra. O seu ministério vai começar, sabe quando? Quando você se converter de verdade. Quando você, aleluia, largar a prática do pecado, é que seu ministério vai começar. Quando você começar a ter amor, primeiramente por Jesus e depois pela sua família. Aí seu ministério vai começar. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque tem muitos assim, irmãos, né? Tá no evangelho, mas não quer, mas não prega para sua família, não prega para sua esposa, que tem que largar o pecado, tem que largar a vaidade, tem que largar o adultério, a prostituição, não prega, fica se acovardando, né? Então o amor, ele se preocupa com o próximo, ele se coloca no lugar próximo. Você quer ver sua família indo para o inferno? Você quer ver? Ninguém quer ver sua família indo para o inferno, então prega para eles, se preocupa com a alma deles. Se estiver passando necessidade, ajuda também. Se preocupa com a tua família, mas se preocupa primeiro com a obra de Deus. Primeiramente Jesus, depois a sua família, depois seus amigos, colegas. Primeiro é Jesus, primeiro lugar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, tem que amar até os seus inimigos. Até aqueles que te aborrecem, te traem, você tem que amar. Ah, pastor, eu amo ele, eu vou pedir perdão, mas eu não quero orar pela cara dele. Pastor, eu vou pedir perdão pela ofensa que ele me fez, mas eu vou andar no outro lado da calçada para não cumprimentar isso. Isso daí não é amor, não. Isso daí é sinal que você está guardando rancor dele. Você está guardando rancor da pessoa. Você não perdoou de verdade. Você não tem que perdoar só de boca. Você tem que amar as almas de verdade. Você tem que olhar para aquele que te ofendeu, aquele que te maltratou, e falar: eu te perdoo. Você chorar, né? Você chorar e falar: eu te perdoo. Eu te perdoo porque você é uma alma. Eu te perdoo de todo o coração. E você abraçar, né? E você acolher essas almas. Independente do erro que for, irmão, perdoa. Sabe o que Jesus nos ensinou? Dá de comer aos seus inimigos que tiver fome. Se seu inimigo tiver sede, dá de beber. Se seu inimigo estiver nu, dá de vestir. Porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a vossa cabeça. Então, no mundo espiritual, quando você ama seus inimigos, amontoará brasas vivas sobre a cabeça de vocês. Ou seja, vocês vão receber autoridade, né? Vocês vão receber, né? Aleluia, poder no mundo espiritual, unção, né? Vai se derramar na vida de vocês. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão, né, glorificando a Deus, né? Então, ame ao próximo de verdade, ame a Deus de verdade, ou ame a obra de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então o amor, ele não faz acepção de pessoa. Se é prostituta, se é adulto, se é fornicário, se é feiticeiro. O amor não faz acepção de pessoas. Igrejas que fazem acepção de pessoas não tem amor, não tem Jesus. Tem que amar, tem que pregar a verdade e tem que amar as almas. Tem que pregar a verdade e tem que amar as almas. Tem que acolher a prostituta e tem que pregar a verdade para ela se converter. Largar a prostituição. Aí você ama as almas. Porque você está vendo a alma sofrendo, você vai acolher ela, vai pregar a verdade e ela vai ser uma alma liberta para a glória de Deus. E sabe quem vai perder? Satanás. Porque Jesus nos ensinou, né? Não pagar mal com mal para que o diabo não ganhe lucro, mas vença o mal com bem para, né, que o diabo não ganhe lucro. Amém, igreja? Quem está entendendo? Quem está aprendendo? Glória a Deus. Então, né, isso que é o amor. É o amor, né? Então temos que ter amor uns com os outros. Então quem ama Deus, né? Quem ama as almas vai ajudar na obra também.
né? Essa é uma questão muito importante também. Por exemplo, quem ama a Deus vai ajudar na obra. Por exemplo, você tá com 300 reais. Aí aparece um morador de rua. Fala, irmão, tem como você comprar uma marmita? Faz 3 dias que eu tô sem comer. Aí você fala, não, deixa eu... Não, não tenho não. Não, não. Aí você vira o rosto, finge que nem viu. Isso daí não é amor. Você está vendo o seu próximo necessitado. Você está com dinheiro no bolso e você não ajuda, né? Você não ama o seu próximo e você pode ser condenado ao inferno. Pastor, você é condenado sim? Sim, vai ser condenado. Aleluia. Porque se você não ama teu irmão, a Bíblia diz que aqueles que sabem fazer o bem e não faz, já comete pecado. Já comete pecado. Então, quem sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Então, o amor ele tem que ser feito com obras em verdade, não somente palavras. Então, você vai demonstrar que você ama através das suas obras boas, né? Então, você que sabe fazer o bem e não faz, você já está cometendo pecado. Então, quem não tem amor, infelizmente, já está vivendo na iniquidade e vai ser condenado ao abismo. Porque não ama a obra de Deus, não ama as almas e também não ama Deus. Porque como você vai falar, eu amo meu irmão, sendo que como que você vai falar que ama o seu irmão se você não ajuda ele? E também como que você vai amar Deus que você não vê, sendo que você não ama seu irmão que vê? Me explica. Explica para mim, irmãos. Como é que você vai amar Deus que você não vê, sendo que você não ama seu irmão que não vê? Não tem como. Então você tem que amar seu próximo para amar Deus. Então muitos estão indo para o inferno, né? Falando em línguas, profetizando, sapateando, pregando, louvando, dando testemunho, né? Andando com saia até o pé, né? Manga longa, mas não tiver amor, vocês vão queimar no inferno. Vocês têm que amar as almas, tem que pregar a verdade, tem que se compadecer. Louvado seja Deus. Tem que amar aqueles que te aborrecem, aqueles que te ofendem. Tem que amar as almas. Tem que amar as almas tudo. Aleluia. Se compadece, tem misericórdia. O que vemos no YouTube hoje, irmãos, vemos um atacando o outro, uma coisa terrível. Satanás dando risada. Vemos canais um atacando o outro, um querendo derrubar o outro no YouTube, um querendo derrubar o outro, querendo ver a desgraça dos outros. Vemos a soberba tomando o coração dos homens. Vemos o amor pelo dinheiro, está terrível também. O amor pelo dinheiro que os pastores estão tendo e não estão amando as almas, não estão amando as ovelhas, não estão se preocupando com a alma, não estão fazendo visita nos lares, não estão ajudando os pequeninos do Senhor. Pastores que amam o dinheiro, mas não amam as almas. Pessoas que amam o dinheiro, mas não amam as almas que estão sofrendo lá fora. Então tá terrível, irmãos. Tá terrível. Aleluia, tá terrível. Tá tenebroso. Temos que amar as almas, pelo amor de Deus. Que Deus venha ter misericórdia. Amém? Quem está entendendo? Então temos que zelar pelo amor. O amor é muito importante. Amém? O amor é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Então, decide a partir de hoje. Reflete nisso daqui que vocês aprenderam. Que vocês aprenderam nesse ensino. Né? Será que verdadeiramente eu tô amando o próximo? Então vocês têm que amar o próximo. Se vocês apanhar pelo evangelho, vocês têm que apanhar calado. Vocês têm que apanhar, aleluia, quieto. Né? Vocês não têm que revidar. Quem ama seu irmão não vai bater nele, não vai revidar. Aleluia. Jesus nos ensinou isso, é Bíblia. Tudo que eu estou ensinando aqui é Bíblia. É Bíblia. O que eu estou ensinando aqui é Bíblia, irmãos. Aqui não é ideologia humana. Eu não estou falando o que eu acho. Eu não estou aqui expressando a minha opinião. Eu estou pregando Bíblia. A minha opinião não vai libertar ninguém. O meu achismo não vai libertar ninguém. O que vai libertar vossas almas é a Bíblia Sagrada. O que vai mudar vidas é a Bíblia Sagrada. Não adianta eu pregar meu achismo, o que eu penso, o que eu acho, né? Pregar o meu entendimento. Eu tenho que pregar Bíblia Sagrada para que vocês venham aprender e venham crescer no mundo espiritual. Quem está entendendo?
Glória a Deus. Então esse é o amor. Amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Jesus sofreu cuspe na cara, ele apanhou calado, ele não revidou, né? Ele não ficou xingando, falando suas palavras tortas. Então você tem que perdoar uns aos outros, entregar na oração. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer a vocês. Espero que vocês entenderam, né, acerca do amor, essa dimensão espiritual, né, muito importante, mas é uma das dimensões espirituais mais fortes que tem no mundo espiritual, é a dimensão do amor. É um escudo, né? É um escudo muito grande contra Satanás. Por quê? Porque a pessoa ela vem irada, procurando contenda, procurando brigar com você. Aí você fala, meu irmão, né? Que Jesus ele venha te perdoar. Irmão, né? Eu te perdoo, fique em paz, Deus abençoe. O amor ele quebra barreiras espirituais. O amor vence o mal. Então, tem amor pelas almas. Amém? Tem amor com os outros. O amor, ele é sofredor, longânimo, né? E também o amor, ele é o vínculo, né, da perfeição que vai te ligar a Deus. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, espero que vocês gostaram do ensino, né? Que vocês aprenderam. Quem aprendeu? Diga, eu aprendi, pastor. Escreve nos comentários. Eu aprendi, pastor Paulo, com o ensino. Eu aprendi, fala eu. Aí vocês comentam, compartilham para alcançar mais almas, para vocês aprenderem mais para que almas venham aprender sobre o amor. Amém? Isso que é o amor. Vocês têm amor pelas almas, é isso. Você sentir a dor que o próximo está sentindo. Aí você sentir a dor que o próximo está sentindo. Aí você se colocar no lugar das almas e se compadecer, é o amor. Amém? Ele está entendendo? Glória a Deus. Então, que vocês, né, venham ter amor pelas almas, porque estamos vivendo nos últimos dias e poucos que têm amor pelas almas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, né, tá encerrado o ensino, tá bom? Então, ore a Deus, busque a Deus, né, busque guardar, zelar por esse sentimento conservador de vocês, porque estamos vivendo os últimos dias, né? E temos que guardar a essência de Cristo no nosso coração. Amém, igreja? Deus abençoe a todos, né? Compartilhe, deixe seu like, com muito amor e carinho, para alcançar mais almas. Amém? Em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Está colocando um louvor agora, né? Colocar um hino. Um louvor agora para todos. Está ouvindo? Então, fico na paz a todos. Quem aprendeu com o ensino? Diga, eu aprendi, pastor. Quem aprendeu? Guilherme Elisamar, Jesus não quer que cumpra a lei. Está repreendido, varão. Jesus quer que cumpra a lei, sim. Leia a Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 3, versículo 8 e diante. Paulo falou, o cumprimento de toda a lei é o amor ao próximo. Então tem que cumprir a lei, o amor. Porque aquele que tropeçar em um só ponto, tropeçou em todos os mandamentos e se torna transgressor da lei, né? E quem tropeça, quem transgride a lei, está pecando contra a lei, está pecando contra a palavra de Deus, e serão condenados como sacrifício. Eita glória! Oh glória! Estará contigo, o seu braço forte guiará seus filhos, guiará os seus filhos. Oh glória! Guiará os seus filhos. Glória a Deus, igreja.
aquele que cumpriu a lei em parte comete pecado, Paulo disse. Me mostra o versículo, varão, onde o Paulo disse isso. Me mostra. Eu quero ver o versículo, mostra para mim. Faz sentir o campeão, ele tem todo o poder. Então, Por isso que eu falo, a teologia está enganando muitos. todos verão que o nosso Deus não dá. Eita glória! Os seus inimigos, inimigos capazes, e caminhos não tenhas medo, porque Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus Fique até o final. saíres a peleja contra os seus inimigos, e vires cavalos, e caminhos não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e caminhos não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos. Eita glória! Peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e caminhos não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos. Guiará os seus filhos. Glória a Deus. Olha só. O Guilherme e Elisamar comentou assim, ó. Olha só, pessoas que não estão no espírito, ó. Olha só. Aquele que cumpre a lei em parte comete pecado, Paulo diz. Primeiramente, varão, o que o apóstolo Paulo ele falou no livro de Romanos? Não é a lei o pecado. Paulo falou que a lei não é pecado. A lei não é pecado, entendeu? Então, só que Paulo fala das leis do Velho Testamento, da Velha Aliança. Quando a Velha Aliança era feita com sacrifício de bode, né? Sacrifício, né? De carneiros, né? Para a purificação dos pecados de Israel, dos judeus, né? Então lá antigamente o pecado era expiado através de sacrifício de animais. Agora no Novo Testamento, a nova aliança, né, é por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, e agora somos justificados em Cristo Jesus e seguimos agora, aleluia, pela fé a salvação em Cristo, a palavra de Deus. Então vemos agora que temos que guardar essa lei, a lei do amor. Jesus ensinou isso. Jesus não vai contra a sua palavra. Jesus nos ensinou que esse é o mandamento, é a lei que nós devemos obedecer. Os dois mandamentos, né? A lei do amor, amar Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo, né? Então quem ama seu próximo cumpriu toda a lei e não comete pecado coisíssima nenhuma. Isso é coisa de Satanás. Irmão, para com esses pensamentos malignos. Né? Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Quem pratica a lei de Cristo, né, está sendo aperfeiçoado, né, no amor de Cristo, está sendo aperfeiçoado nele. Então temos que guardar as leis do Senhor. Louvado seja Deus. Olha só, ele comentou assim, ó, não existe mais sacrifícios. A lei manda que sejam feitos. Irmão, a lei que manda fazer sacrifícios está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento, a lei de Moisés. Nós estamos falando do Novo Testamento. Romanos capítulo 13, versículo 8. Volto a repetir. Romanos capítulo 13, versículo 8. A lei, né, que é o amor ao próximo, se resume nisso, amar o próximo como a si mesmo. Isso é o cumprimento de toda a lei. Não estou falando de sacrifício de animais, não estou falando de sacrifício de bodes. Estamos falando do sacrifício de Cristo. Que é a nova aliança. Agora você está misturando a velha aliança, a lei antiga do Velho Testamento com a lei do Novo Testamento. Isso está conturbando a sua mente. Então vocês têm que, né, estar no espírito para compreender as coisas espirituais. Estamos falando das dimensões espirituais, não estamos falando das dimensões, né, terrestres, né, da lei do homem, a lei de Moisés. Estamos falando das leis do Espírito.
né, das leis que Jesus nos deu, né? Louvado seja Deus. Mudando o sacerdócio, muda a lei. Sangue de Jesus está repreendido, né? Mas que Deus venha iluminar a mente dele, venha libertar, que Jesus venha dar sabedoria, que Jesus venha, né, ter misericórdia dessa alma. Em nome de Jesus. Vai ler mais Bíblia, varão, amém? Eu te aconselho a ler mais a Bíblia, a você orar mais, a pedir mais discernimento espiritual, para você compreender mais a Bíblia Sagrada. Que infelizmente você está sendo menino, né? Menino no entendimento e adulto na malícia, como disse o apóstolo Paulo. Você tem que crescer mais na graça, no conhecimento, precisa mais se aprofundar mais nas Santas Escrituras. Amém? Ah, você é judeu. Guilherme Elizimar, você é judeu, né? Eu não sabia que você era judeu. Um judeu ao vivo conosco, olha só. Ai, Jesus. O judeu. Os judeus, olha só, já que você é judeu, os judeus tentam se justificar pela lei. E Paulo falou, né, que agora o que nos justifica é Deus. Todos aqueles que tentaram se justificar pela lei, né, eles todos pecaram, né? Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Por quê? Porque nesse tempo todos estavam querendo se justificar pela lei. E ninguém conseguiu cumprir a lei toda do Velho Testamento. Ninguém conseguiu cumprir a lei toda. Por mais que havia expiação de pecado, ninguém conseguiu cumprir a lei. Então veio Jesus, né, se fazendo-se maldito no nosso lugar. Em Gálatas capítulo 3 está escrito, né, se fazendo-se maldito no nosso lugar, tomando o nosso lugar e cumprindo a lei, né, cumprindo a lei, né, em nosso lugar. E agora nele somos aperfeiçoados e também justificados por Deus. Eita glória! Então agora somos justificados por Deus e não pela lei de Moisés, somos justificados por Cristo, né? Pela redenção do teu sangue, pela graça dele, né? A graça dele que vai transladando o seu poder em nós para vivermos em novidade de vida no Espírito, né? Não vivendo mais, né, na velha aliança, né, segundo a carne, mas vivendo no Espírito agora, a lei do Espírito. Quem está entendendo? Então, espero que vocês entendam, tá bom? Amém? Ficou na paz de Jesus. Então, peço que você compreendeu, tá bom? A Bíblia Sagrada, procura mais entendimento, procura ler a palavra, amém? E a todos que estão ao vivo comigo, né? Eu desejo a vocês a paz do Senhor. Hoje de meia-noite, daqui a pouco terá oração ao vivo, não percam, oração ao vivo no canal, amém? Vai ter oração ao vivo daqui a pouco, não perca oração, tá bem? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Compartilhe, deixe o like para alcançar mais almas. Paz a todos, em nome de Jesus.